Olá pessoal, dando continuidade aos nossos encontros semanais no intuito de valorizarmos a literatura e o serviço social, hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em alta nas redes sociais, que é o racismo estrutural. E para isso nós vamos utilizar esse livro aqui, João Cândido, A Revolta da Chibata. Quem foi João Cândido? Um homem que saiu da senzala e chegou à Marinha do Brasil. Esse homem nasceu aqui na cidade de Encruzilhada do Sul, no distrito de Rio Pardo, aqui no meu estado, Rio Grande do Sul. Ele nasceu 8 anos antes da abolição da escravatura, já em uma fazenda, filho de escravos. Então, em 1888, quando veio a abolição, a tal lei da Princesa Isabel, que na realidade teve como objetivo beneficiar os senhores e fazendeiros e baratear a mão de obra trabalhadora. Tanto que a família do João Cândido, mesmo após a abolição, continuou trabalhando para a mesma família, para o mesmo fazendeiro. Assim como os outros negros que foram livres, libertos, né? João Cândido, por ser muito tinhoso, um menino muito levado, ele acabou sendo oferecido bem cedo à Marinha do Brasil, com 10 anos. Oferecido porque nessa época era como um castigo. Para esse trabalho era mandado a escória da sociedade. O João Cândido tinha uns 10 anos, né, como eu falei, e ficou até os 13, então, na casa de um almirante, e com 13 anos ele fez a primeira viagem dele como aprendiz de marinheiro. Nessa época a marinha era chamada de armada, é um resquício do segundo reinado de Dom Pedro II, uma marinha monarquista ligada aí ao império, que servia como uma arma da elite e como instituição da elite ela reproduzia a escravidão. A bordo dos navios tinham esses praças que eram levados à força, em sua maioria 90% negros, né? E os oficiais todos eles eram brancos, isso não é novidade. A maruagem era submetida a castigos corporais bárbaros, os castigos eles estavam instituídos, isso mesmo, instituídos, documentados, um regime disciplinar, faltas graves valiam 25 chibatadas. Os praças eram mandados então à força, recrutamento forçado, trabalhavam como escravos e ganhavam um soldo muito baixo. Lógico que tinha indisciplina, então tinha muita chibatada. Tinha também palmatória, tinha prisão perpétua, tinha prisão a pão e água. E em 1910 a Marinha entrou então num processo de reformulação. Foi o ano da posse do presidente general Hermes da Fonseca. E o Brasil comprou uns navios ingleses conhecidos como encouraçados, grandes embarcações. A Marinha precisou enviar oficiais e marinheiros então para a Inglaterra para aprender a manejar essas novidades, né, esses navios. E o João Cândido estava lá. E assim como outros praças, lá na Inglaterra, ele percebeu que lá os marinheiros não eram tratados com violência como aqui no Brasil. Havia as punições, mas não tinha violência. Inclusive, 5 anos antes disso, em 1905, na França, já tinha tido uma rebelião de marinheiros por causa de castigos e baixos soldos. Enfim, eles trouxeram essas embarcações da Inglaterra, João Cândido veio junto então, e cada navio tinha 80 potentes canhões que davam 300 tiros por minuto e uma multidão no porto esperando aquelas grandes embarcações. E os navios ali ficaram atracados no porto, então no Rio de Janeiro, até que no dia 16 de novembro de 1910, um marinheiro foi pego entrando no navio com 2 garrafas de cachaça na mão. E o comandante do navio ficou sabendo, alguém dedurou o cara, e o capitão ordenou que desse 250 chibatadas no marinheiro, 250. E isso tudo acontecia nos rufar dos tambores e os marinheiros iniciaram então uma rebelião. Mas só no dia 22 para o dia 23 na madrugada eles mataram de forma cruel esse comandante e toda essa revolta ela foi liderada por João Cândido. Eles não aguentavam mais o tratamento e baixo soldo. Os marinheiros tomaram a posse do poder do navio, viraram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e começaram a atirar com 2 navios. Foi uma correria muito grande.
a cidade do Rio de Janeiro ficou dias em suspense, todo mundo escondido, mataram 2 crianças, inclusive, com os estilhaços, e ficaram com os navios andando pela costa, inclusive fazendo manobras. Saiu até no New York Times uma reportagem, se vocês procurar, tem lá, que sobre a destreza dos marinheiros comandando aqueles monstros com tanta destreza e habilidade. João Cândido era um deles. João Cândido já estava há 15 anos na Marinha quando isso aconteceu. No dia 26 de novembro, então, o governo acabou levantando uma bandeira branca e deu anistia, né, que é o perdão aos revoltosos, e suspendeu, então, aquela nefasta instituição de castigos corporais. Parecia que ia ficar tudo bem, só que em dezembro rolou uma outra revolta aí num outro quartel de fuzileiro naval, de outra classe. Eles colocaram então os marinheiros contra os próprios colegas, uma rebelião muito estranha. Muitos acham que isso aí foi manipulado. Enfim, 18 marinheiros foram presos, passaram o Natal de 1910 na cadeia, e esses 18 ficaram numa cela que era para 4 presos. Essa cela estava molhada, abafada, e quando os presos pediam água, eles jogavam água com cal, dizendo que tinha necessidade de limpar, desinfetar a cela. Então eles faziam suas necessidades, inclusive, num barril, bebiam a própria urina, e esse cal, essa água, escorria porque tinha um desnível na cela, até que ficou só o cal puro, começou a subir com o calor e acabou asfixiando os marinheiros, e 16 acabaram morrendo. Dos 2 sobreviventes, um deles é o João Cândido. E após essa prisão, o João Cândido foi expulso da Marinha, foi direto para o hospício porque ele foi tido como louco, porque ele escutava os gritos dos colegas que morreram e via fantasmas também. Ele ficou 4 meses até que o diretor do hospício constatou que ele não era louco. Ele foi liberado então e foi morar numa favela do Rio de Janeiro. Ele pescava, vendia peixe no cais, vivia com uma pequena pensão também que foi concedida pelo nosso Brizola aqui no Rio Grande do Sul. E ele morreu com câncer na miséria em 1969. Pouco tempo aí. Pouca gente conhece essa história, né? O João Cândido é um verdadeiro herói brasileiro. Ele lutou pelas condições dignas de trabalho e de vida, tentando acabar com os resquícios da escravidão na Marinha. Inclusive os compositores João Bosco e o Aldir Blanc, em 1970, eles resgataram a memória do João Cândido com um samba chamado Mestre Sala dos Mares. Um samba que foi censurado, inclusive, porque não podia ter a frase Almirante Negro em homenagem a ele. Mudaram o samba para Navegante Negro. Algumas frases do João Cândido, enquanto o samba rola aí no fundo. A carne dos brasileiros não foi feita para ser ferida por chibata, pelos próprios irmãos. Ele dizia também assim: a carne pode ser ferida pela bala dos inimigos, mas não pelos companheiros. Então, gente, vamos para as reflexões dessa história real. Lendo esse livro, na parte que mostra ali a destreza do João Cândido com o navio, o que eu pensei? Sobre o quanto nos é negado o controle da embarcação, né? E não é por falta de habilidade. A maioria das vezes é porque quando a gente tem oportunidade, os principais jornais do mundo nos enaltecem. Porque a gente não é bom só no futebol, só em esportes. Nós temos muitas capacidades como qualquer outra pessoa. E por que a gente não chega no topo? Até mesmo as cotas são contestadas. A falta de representatividade nossa na sociedade é o que torna essa luta injusta. A burguesia com poder de compra e também o poder da armada facilmente nos asfixia com cal, esse pó branco, que assim como foi feito com João Cândido em 1910, o cal de hoje, junho de 2020, após 110 anos, é representado pelo joelho branco de um policial no pescoço de George Floyd. Não é coincidência, é história. Tudo isso mostra que a gente não pode baixar a guarda após um levante. E sobre a conexão do serviço social,
para quem ainda não percebeu, esse foi um vídeo político. Sim, o projeto ético-político profissional do serviço social está vinculado a um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem social, sem dominação, sem exploração de classe, de etnia e de gênero. O projeto ético-político, a política não quer dizer aqui política partidária, não. E esse vídeo também é ético porque ele traz um estudo fiel de uma história, respeitando a ciência e respeitando também vocês que estão assistindo esse vídeo.